Olá, gente. Boa noite. Boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando no YouTube, aqui pelo chat. Eu, antes de mais nada, queria agradecer muito a Tatiana e ao Renato, a Lísia também, que está nos bastidores, por esse feliz encontro, né, para desenvolvermos essa atividade do Cine Debate aqui na UFRJ. Lidero um grupo de pesquisa, né, sobre sociabilidades urbanas, espaço público e mediação de conflitos. Faço parte do NECVU, coordenado pelo Michel, que está aqui presente também, e temos a felicidade de incluir essa atividade na celebração de 20 anos de existência do NECVU, né? Eu gostaria de dizer também que, além da minha querida amiga Cristiane Russomano Freire, a Tite, você, Tatiana e Renato são responsáveis por eu ter trilhado, né, a pesquisa nesse tema, porque na minha estadia em Porto Alegre, fazendo o pós-doutorado lá com o Rodrigo Gueringhelli, né, na pós de Ciências Sociais da PUC, eu tive também a oportunidade, né, não só de visitar o presídio central e também outros presídios no interior do Rio Grande do Sul, como ver esse filme documentário dirigido por vocês, naquele período que eu estive lá, em 2016 e 2017, né? Então, nós temos realmente, assim, um motivo para celebrar também. E eu acho que tratar da prisão, né, principalmente num país como o nosso, num período em que o sistema prisional, né, passa pela lógica do superencarceramento, ou do encarceramento em massa, a gente, como dizia o Foucault, a gente tem que falar muito sobre a prisão, né? Tem que dar muita visibilidade a essa experiência dramática, os dilemas e a perversidade que é a prisão, e o quanto não atende, não é, a um suposto objetivo de ressocialização, ou seja lá o que for, né? Enfim, então, nesse sentido, eu gostaria também de provocar um pouco aqui o debate. Acho que cada um, o Michel e o César, também podem se apresentar, né? E eu gostaria de lançar uma questão para a gente iniciar o debate aqui. Aí não sei se vocês se apresentam primeiro, ou se eu já jogo a questão e vocês se apresentam e debatem. Vou, então, fazer a questão. Pode e vocês... jogar a questão, né? Tá. É porque, vendo o filme documentário, né, e tendo conhecido também o trabalho da Marcele Cipriani, que é orientanda do Rodrigo Guiringhelli, que fez justamente sobre o Presídio Central, a Marcele e o Rodrigo falam de uma espécie de... Como é que é a expressão? Um equilíbrio precário, né, na administração do Presídio Central entre os agentes, entre a direção da administração e os coletivos das facções criminais, não é? E esse equilíbrio precário representa toda uma relação, um tipo de reciprocidade, uma lógica da dívida, o andar livremente lá dentro da unidade prisional, não é? Depois de fechada uma determinada grade, além daquele ponto, os agentes prisionais, como representantes do espaço, como representantes do Estado, não passam mais, não é? O que isso fala, né, do nosso Estado? Porque a gente não pode dizer que não existe o Estado lá, não é? Ele existe, mesmo nas ausências, não é? Porque é muito comum, eu escuto muito dizer que as facções ocupam aqueles espaços que são deixados vazios pelo Estado. Mas será que é isso mesmo? Será que é um Estado... será que é um espaço vazio deixado pelo Estado, ou é um tipo de presença, né? E depois, para Tatiana e Renato,
eu tenho muita curiosidade em saber como é que foi a aproximação de vocês com os presos. Vocês já tinham alguma história anterior? Porque na França é muito comum e é muito fácil os pesquisadores entrarem em unidades prisionais para fazer pesquisa. E aqui no Brasil, e particularmente no Rio de Janeiro, nós sabemos que é quase impossível. Eu levei cerca de 2 anos até conseguir autorização para entrar em unidade prisional aqui no Rio de Janeiro, e infelizmente tive que interromper o meu trabalho de campo com a pandemia, né, e o fechamento das instituições, obviamente, seguindo, né, protocolos sanitários, mas que para as prisões esses protocolos acabaram não acontecendo, né, e vocês fizeram um trabalho, assim, tanto o filme documentário central, quanto a série Retratos do Cárcere, é realmente algo, para nós, como pesquisadores, inusitado, né? E é um trabalho brilhante, um trabalho necessário, tenho muito a parabenizar vocês também, e eu queria entender, assim, até metodologicamente, né? Como é que foi isso, e como é que foi desenvolver uma relação de confiança com as pessoas privadas de liberdade, mas também com os agentes penitenciários e os gestores, né? De modo que eles falassem, porque as pessoas falaram com vocês, tudo que elas tinham para falar. Então, são essas duas provocações, assim, para dar início, né, à nossa conversa. Eu posso começar? Meu nome é Michel Misse, sou professor aposentado do Departamento de Sociologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas continuo atuando no programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia da UFRJ e estou agora como professor visitante no programa de pós-graduação de Justiça e Segurança da Universidade Federal Fluminense. Estou já há muitos anos nessa área de estudos, de pesquisas, né? Na verdade, toda a minha carreira eu me dediquei a essa área de estudos, violência, criminalidade, toda essa construção da administração da justiça no Brasil. Então, eu queria dizer logo de sair o seguinte, que o filme é um filmaço, em primeiro lugar, né? E, em segundo lugar, é impressionante como todos os interlocutores do filme, todos, inclusive os apenados entrevistados, todos, parecem todos desejosos de mostrar aquilo ali, né? Não é só a câmera que está interessada em mostrar, não. Está todo mundo interessado em mostrar, é uma coisa inusitada, realmente, uma coisa surpreendente, porque, em geral, as pessoas costumam, mesmo quando querem mostrar, costumam colocar algumas entrelinhas, né? Não, ali não. Está todo mundo, o juiz está falando, o promotor está falando, até o diretor, com todas as dificuldades do cargo, ele também quer mostrar, está todo mundo querendo mostrar, né? Então é impressionante, porque se trata, né, de uma realidade que, em geral, é escondida, né, da maior parte dos cidadãos, e os próprios cidadãos, de um modo geral, também desprezam, não têm interesse em saber essas coisas, ou são indiferentes a isso, né? E o filme pulsa, porque o filme não só, a câmera não só acompanha tudo que está rolando ali de forma impressionantemente tranquila, né? Para a gente, como a Kátia antecipou, que já tentou fazer pesquisa em presídio no Rio de Janeiro, a maior dificuldade que você pode imaginar, né? A gente, primeira coisa, a gente fica surpreso, né? Aquela câmera parecia que estava em cima de um carrinho de rolimã, acompanhando os dois agentes penitenciários, entrando pelos corredores, passando pelos corredores, naquela hora da revista, né? Da vistoria, e a câmera lá acompanhando tranquilamente, né? A gente só vai vendo eles andando assim de costas, né? E a câmera parecia que estava num carrinho de rolimã, assim, acompanhando, né? Uma beleza,
Então, assim, logo de saída, eu queria fazer o elogio do filme. Né? Eu fui entrevistado pelo Renato, que até generosamente me deu o seu livro na época, né, sobre a Falange Gaúcha. A Tatiana, estiveram na minha casa, só vários anos atrás, né, conversamos, né, sobre um pouco das questões das facções no Rio de Janeiro, essa coisa toda, mas eu não tinha visto o filme todo. Né? Tinha visto trechos, tinha visto já alguns episódios agora, né, dos retratos do cárcere, mas o filme de 1h30 todo, completo, eu vi pela primeira vez, eu fiquei realmente muito, muito satisfeito com o resultado. Né? Um belíssimo resultado, um trabalho para prêmio, para ganhar muitos prêmios. Né? Bom, esse é o primeiro ponto. Né? O segundo ponto é a questão que a Kátia levantou. Em primeiro lugar, o caso que é mostrado de forma, digamos, quase excessiva, né, pela miserabilidade, né, completa, instaurada no Presídio Central, não é exclusivo nem de Porto Alegre, né, nem do Brasil. Né? Na verdade, você tem esse tipo de relacionamento entre presos e direção de presídios em outros países. Nos Estados Unidos, né, também você tem, inclusive, literatura sociológica produzida sobre o poder, né, dessas gangues dentro do sistema penitenciário, né, e o tipo de relação que é estabelecida com a direção, né, que é, como a Kátia já antecipou, ela é funcional, né? Interessa para ambas as partes, aquilo ali cria um equilíbrio. Né? E o próprio pessoal no filme também fala a mesma coisa. Né? Não há muita novidade nesse aspecto. Né? A novidade, certamente, é que se trata de um equilíbrio muito instável. Né? Muito instável. E é um equilíbrio que resulta, em grande parte, do nível de organização que os apenados conseguiram construir ao longo de anos. O próprio filme mostra como, no passado, houve rebeliões, porque ainda não havia um mínimo de organização como essa. Né? E como essas rebeliões levavam a resultados, muitas vezes, indesejados, tanto para os rebeldes apenados, quanto também para o governo. A outra, e aí eu vou falar só isso para não ocupar muito tempo, a outra coisa que me impressionou muito é como é que o governo do Estado, né, que já passou por vários partidos políticos de esquerda, de centro-esquerda, de centro-direita, todos esses governos não foram capazes de modificar a baixa qualidade desse presídio. Né? Quer dizer, é um negócio... afinal, o sujeito foi condenado a perder a liberdade, ele não foi condenado a viver naquelas circunstâncias. Quer dizer, um lugar para 2.000 pessoas com 5.000. Né? Não é que isso não ocorra em outros estados, mas em outros estados já houve algum tipo de intervenção, mesmo no Rio de Janeiro, com a construção de várias alas novas em Bangu, essa coisa toda, você tem uma melhoria. A implosão de Carandiru em São Paulo, a construção de novas alternativas prisionais, nada disso, digamos, resolve estruturalmente o problema, mas, pelo menos, as condições que o filme apresenta no Presídio Central de Porto Alegre são impressionantes. Como impressionante também um dos episódios que eu vi com os presos nas ruas, dentro de combis, dentro de carros, porque não tinha mais lugar para eles. Né? É como se a brigada militar do Rio Grande do Sul ficasse o tempo todo fazendo flagrante, né? e criando problema para as autoridades penitenciárias. Então, é impressionante, por exemplo, a quantidade de pessoas apenadas nas ruas, dentro de carros, né? Cumprindo ou a prisão provisória, ou até mesmo uma possível condenação, em lugares absolutamente improvisados. Né? Isso para não falar no presídio, porque isso não precisa nem falar, porque o filme mostra as condições. Né?
em que o presídio se encontra. Então, eu fico construindo estradas, né? Fico construindo uma opção de coisa, e não resolvem a situação desse. Várias administrações estaduais, é inacreditável. Bom, foi isso, só para dar o chute inicial, aí a gente depois volta a conversar. Posso seguir, Kátia? Posso seguir? Então, gente, boa noite. Boa noite, Kátia. Obrigado pelo convite para participar dessa mesa, desse debate, né? Boa noite, Michel. Boa noite, Tatiana e Renato. Prazer conhecê-los, ainda que virtualmente, né? Meu nome é César Teixeira, eu sou pesquisador associado do NECVU, né? O Núcleo de Estudos da Cidadania, Conflito e Violência Urbana, da FRJ, cujo coordenador é o professor Michel Missi. E eu queria também aproveitar a oportunidade aqui com os diretores para parabenizá-los, né? Eu também gostei muito do filme, achei um filmaço, filme forte, com imagens fortes, falas fortes, que trazem aí para um público mais amplo essa realidade que, em geral, é conhecida mesmo apenas por ou quem está lá preso, ou quem está lá trabalhando naquele ambiente, né? Ou, de alguma forma, ter o seu cotidiano aí conectado com a prisão, né? Seja no caso dos familiares, dos pesquisadores também. Mas a verdade é que, de uma forma geral, as prisões, ainda hoje, como o Michel está falando, são caixas pretas, né? E acho que o documentário ele abre um pouco dessa caixa preta, traz à tona em detalhes, né, com imagens e falas esclarecedoras, joga uma luz importante aí nessa realidade prisional. Então, assim, parabéns pelo filme, um filmaço. Acho que ele vem num momento importante, inclusive, né? Momento no qual toda essa lógica punitivista do encarceramento em massa, da aniquilação de certos grupos de pessoas, né, cujo perfil a gente já conhece há tanto tempo, negros, pobres, favelados, etc. Toda essa lógica está fortalecida, né, nesses espaços do poder, sobretudo com a chegada do Bolsonaro ao poder, né? E aí o filme traz mesmo muitos elementos importantes, e com toda a força da linguagem audiovisual, né, que apontam ali todas as fragilidades, a contraproducência e, por que não, a irracionalidade mesmo, né, dessa lógica punitivista aí que o filme mostra tão bem. E eu queria falar 3 coisas só. Eu queria destacar apenas 3 aspectos do filme, né? 2 deles são constitutivos do filme, estão ali presentes na narrativa do início ao fim. É uma espécie de... o primeiro elemento é a prisão como síntese, né? A prisão como síntese de questões sociais brasileiras. O segundo aspecto é justamente esse argumento central do filme, né? Que é esse caráter contraproducente da prisão. E o terceiro e último aspecto vai ter a ver com as críticas à prisão que o filme nos permite, por fim, construir. Então, o primeiro aspecto que eu queria destacar é essa pluralidade de questões que constitui o universo prisional e que o filme traz de maneira brilhante também. Quando se fala de prisão, não se fala apenas de crime. Quando se fala de prisão, se fala de educação, se fala de saúde, de trabalho, de alimentação, de sexualidade, de racismo. Se fala sobre questões de gestão democrática das instituições, sobre corrupção, sobre polícia, sobre saneamento básico, sobre drogas, entre tantas outras questões, né? Então, quando se fala de prisão, se fala de muita coisa, quase que de uma vez só. Então, a prisão ela traz consigo essas principais questões do país, na verdade, os principais problemas do país. Apesar das prisões não serem todas iguais, apesar de existirem prisões e prisões, né, toda prisão, de alguma forma, ela tem, e como mostra esse caso particular desse presídio de Porto Alegre, né, é uma espécie de síntese, de resumo, de condensação desses principais problemas do país. A sociologia a gente tem um termo, inclusive, que procura justamente capturar essas instituições, esses fenômenos que articulam neles mesmos a complexidade de uma sociedade inteira, né? É o que a gente chama de fato social total. E eu acho que esse filme mostra bem como a prisão brasileira é um fato social total da sociedade brasileira, né? Entender as prisões é entender o Brasil nesse sentido, né? É entender essa relação complexa e super violenta do Estado brasileiro com as suas próprias margens, né? Eu acho que o documentário, quando aborda essa pluralidade de questões da prisão, eu acho que mostra bem isso, né? Ele abre a caixa preta da prisão. E abrir a caixa preta da prisão é um pouco abrir a caixa preta do Brasil também. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que eu queria destacar tem a ver com esse argumento central do filme, o eixo, né, do filme, que, na verdade, é essa constatação de que a lógica punitiva do encarceramento, em massa, né, que caracteriza a prisão do nosso tempo,
ela não só não resolve o problema que ela pretende combater, como ao contrário, ela piora, ela agrava, ela expande o problema, né? Justamente na medida em que fortalece aí uma série de lógicas e de atividades criminais. Isso o filme mostra assim com uma clareza absurda, né? Então a prisão não apenas massacra os detentos na medida em que eles entram numa instituição capaz de aumentar, de intensificar, né, todos os problemas sociais aos quais a maioria deles já estava submetido antes de entrar na prisão. Então a prisão não apenas massacra, fazendo os presos passarem por uma experiência de pobreza, desigualdade, vulnerabilidade social, que é infinitamente mais intensa, né, do que o que eles viviam antes dela, fora dela, mas também insere esses caras numa lógica, né, e o filme dá muito destaque para essa lógica do endividamento, né, a Kátia já tinha destacado isso, um endividamento tanto moral quanto financeiro, né, e da qual, enfim, lógica da qual é extremamente difícil escapar depois, né. E aí a instituição que visa retirar as pessoas do crime, através do encarceramento, acaba prendendo as pessoas em lógicas e atividades criminais, né, justamente por causa do encarceramento. Então o filme é assim, uma forte contribuição aí, no sentido de mostrar em detalhes, né, o caráter contraproducente, né, e em certa medida também irracional, né, dessa lógica punitivista que ataca sistematicamente a integridade e a dignidade de uma parcela da população, sua maioria esmagadora negros e pobres, né, como a gente já sabe há algum tempo. Mas o filme também traz algumas críticas da prisão, né, algumas críticas sobre a prisão, e elas aparecem muito nas falas de alguns atores que participam desse sistema, principalmente no caso do promotor e no magistrado da VEP, né, que participaram do filme. E, enfim, é como um deles diz, agora não lembro quem, quanto pior a prisão, melhor para o crime, né? Ou seja, quanto mais a prisão for um espaço degradante, desumanizador, intensificador da negação de direitos, né? Quanto mais a prisão for assim, mais o crime se fortalece. E aqui eu chego no meu terceiro e último ponto que eu gostaria de falar e que eu acho que dialoga com a questão também que a Kátia levantou. Esses atores, eles constroem as suas críticas da prisão basicamente como críticas da gestão, críticas de gestão, né? Eles descrevem o problema da prisão como um problema de gestão. Então, para eles, é uma má gestão das prisões que produz esse efeito irracional e contraproducente. Para eles, essa má gestão tem a ver com a ausência do Estado, para esses atores. Para eles, se o Estado se fizer mais presente, dando educação, saúde, emprego, segurança para os presos, aí sim a prisão poderia ser ela própria, né, recuperada, na medida em que uma gestão melhor seria capaz de interferir nesse efeito contraproducente da prisão, né? É como o magistrado da VEP disse em algum momento, né? A prisão é a solução que sai barato para o Estado, mas que sai caro para a sociedade. Então, para esses atores que estão fazendo esse tipo de crítica à prisão, como crítica de gestão, se o Estado se fizer mais presente gastando mais, garantindo os direitos humanos, enfim, direitos sociais dos presos, né? Se gerisse as prisões de uma forma melhor, aí sim, então, a prisão pararia de fortalecer e expandir o crime. E a pergunta que eu me faço também, em continuidade com a Kátia, eu vou tentar falar um pouco sobre ela, mas eu acho que eu mais levanto ela do que respondo, mais desenvolvo a pergunta do que respondo, né? Será que o problema da prisão se reduz realmente a um problema de gestão? Será que pensar o problema da prisão como um problema de gestão é a crítica cabal, né? A crítica fatal? Assim, eu não tenho a menor dúvida de que a experiência na prisão é uma experiência muito mais intensa de negação de direitos e de vulnerabilidade social, né? E é por isso que eu fiz questão de abrir minha fala dizendo que as prisões poderiam ser pensadas aí como um fato social total nesse sentido, né? No entanto, assim, me parece que a construção de uma crítica às prisões não pode desconsiderar o fato de que o que está em jogo é menos a ausência do Estado nesses espaços e mais a forma como o Estado se faz presente, né? A prisão é ela mesma, ela é em si mesma uma forma através da qual o Estado se faz presente, né? Então, a crítica da prisão que pensa o problema da prisão como um problema de gestão me parece uma crítica, na verdade, que se faz por dentro da lógica punitiva que se quer combater, né? O problema da prisão, pensado como um problema de gestão, é uma crítica que se faz por dentro dessa lógica punitiva que a gente quer derrubar. Então, a crítica à prisão que o filme destaca na fala desses atores
às vezes não é uma crítica da prisão em si mesma, mas é uma crítica a uma determinada forma de administração prisional. Se pressupõe que essa forma desumana, e é desumana mesmo, né, mas se pressupõe que essa forma desumana de administrar as prisões, ela incrementa esse efeito contraproducente, né? Acho que o problema desse tipo de crítica é que ele pode nos levar à expansão do próprio sistema prisional, né? Por exemplo, né, as prisões estão superlotadas, né, e a superlotação é um dos eixos dessa contraproducência da prisão. Então, se constrói mais presídios, se constrói mais vagas, se constrói mais espaço para prender mais gente, né? E aí esse tipo de crítica acaba não enfrentando a própria lógica do encarceramento, né? A própria lógica do encarceramento como assim, principal política penal do país. Então, a crítica da prisão como crítica da gestão, a crítica da prisão como crítica de administração prisional, ela deixa de fora uma das principais dimensões desse debate, que é a lógica do encarceramento em massa, né? E o efeito contraproducente e irracional da prisão, a meu ver, talvez, antes de estar ligado a uma determinada forma de administração prisional, e está ligado, de fato, a essa forma, mas antes de estar ligado a isso, talvez esteja também ligado à própria lógica do encarceramento em massa, que é o que produz superlotação e que produz os outros problemas que daí decorrem também, né? E essa lógica tem que ser atacada também, né? E por isso, para que a crítica da prisão não vire refém da própria lógica prisional, eu acho que a crítica da prisão não pode se esgotar na gestão prisional. E ela tem necessariamente que passar pela ideia de desencarceramento, né? E o filme fica, às vezes, ele fica preso, essa crítica da gestão, porque ele fica preso nessa fala desses atores, né? Do promotor, do magistrado da VEP, quando vai fazer mais essa crítica geral às prisões. E deixa um pouco mais fora esse potente discurso crítico da prisão, que é o desencarceramento. E a discussão sobre desencarceramento, ela, na verdade, nos faz pensar sobre, por exemplo, os fluxos de entrada e de saída da prisão, né? Esse tema do desencarceramento fala um pouco sobre como é importante se discutir, por exemplo, a descriminalização do comércio de drogas, né? Ou melhor, né, para deixar a coisa um pouco mais clara, sobre a necessidade de se pensar e de se implementar uma regulação estatal desse comércio que não seja mais fundada num proibicionismo ingênuo, né? Que não faz nada além de produzir uma verdadeira guerra aos pobres, abarrotando as prisões de gente e os cemitérios de corpos, né? Quando esses corpos não são para sempre desaparecidos. Então, a questão do desencarceramento, ela faz a gente pensar também, além disso, nos excessos das próprias instituições de justiça, né? Quantidade absurda de presos provisórios, de prisões ilegais, de prisões injustas, e isso tudo está para além de uma crítica à gestão da prisão, né? É como o Rafael Godoy, que é um dos grandes pesquisadores nessa área, né? Como ele sempre diz, a prisão não pode ser pensada apenas nela mesma, né? Ela tem que ser pensada em suas continuidades, tanto com a cidade quanto com outras instituições também, como a atuação da polícia, da justiça, etc. Tudo isso também tá na raiz desse caráter contraproducente e irracional das prisões. E acho que a questão do desencarceramento em massa também nos faz pensar, e eu já me encaminho para o fim aqui, no fluxo de saída da cadeia, né? Acho que muitos presos passam mais tempo na cadeia do que deveriam, né? Às vezes por erro da justiça, né? Às vezes porque a própria dinâmica conflituosa lá no interior das prisões faz com que os presos tenham as suas penas esticadas, né? Vão recebendo novas punições. E esse alongamento da experiência na prisão é apenas mais um mecanismo de fortalecimento do crime também. Então, acho que é preciso também, esse tema do desencarceramento também aponta para essas temáticas de fluxo de saída da cadeia. Mas eu acho que tudo isso passa aí pela compreensão de que uma crítica à prisão não pode se esgotar em uma crítica da gestão prisional. Ela tem que atacar também diretamente essa lógica do encarceramento em massa, né? O Edmundo Campos Coelho, que é um dos pioneiros nessa área de estudo sobre prisão, dizia que a gente não tem que discutir se a gente quer prisão violenta ou não violenta, boa ou má, mas a gente tem que discutir se a gente quer ter prisão ou se a gente não quer ter prisão, né? Eu não sou um abolicionista radical, porque eu também tenho as minhas demandas punitivas, né? Eu não acho que as prisões, eu sou mais pessimista nesse campo, eu não acho que as prisões vão acabar por completo, porque sempre há demandas punitivas, enfim, todo o espectro político, né?
Eu não sei você, mas eu com certeza espero que tanto o mandante quanto os executores lá da vereadora Marielle Franco, eu acho que todos eles têm que ser rigorosamente punidos, né? E eu espero que eles sejam presos, né? Eu não espero nem pena alternativa, nem nada disso para eles. Eu acho que eles têm que ir para a cadeia mesmo. Mas nesse caso a prisão é justa, né? Mas no caso dessas centenas de milhares de presos que abarrotam as prisões em massa, né? Muitas vezes presos ilegalmente, e na maior parte das vezes com quantidades pequenas de drogas, coisas irrisórias, né? Nesses casos, não é justiça que está se fazendo, né? Nesses casos, como o filme mesmo fala no final, é uma vingança, né? É violência. Então, a lógica do encarceramento em massa não faz justiça, né? Ela é uma violência que apenas gera mais violência. Eu particularmente acho que a justiça, né? A justiça não como instituição jurídica, né? mas como um valor, ela pode sim ser capaz de frear a violência, né? Mas a violência, o abuso jurídico, a sanha punitiva irracional, a vingança, nada disso é capaz de frear a violência, né? Ao contrário, só reproduz a violência e reproduz de forma cada vez mais intensa, né? E eu acho que é isso que o filme mostra, né? A lógica violenta do encarceramento em massa não faz outra coisa senão intensificar, fortalecer e expandir o crime e a violência. Mas eu acho que a gente tem que estar atento às críticas que a gente está construindo sobre a prisão também. Acho que a crítica sobre a gestão prisional desumana, que é desumana mesmo, é importante, mas eu acho que a gente não pode ficar preso numa crítica da gestão. A gente tem que atacar diretamente esse problema do encarceramento em massa, essa lógica do encarceramento em massa. Eu acho que trazer também para a nossa crítica todo esse tema do desencarceramento e sobre tudo que vem a reboque disso também é importante. Eu vou ficar por aqui. Obrigado. Tatiana e Renato? Bom, eu vou começar falando um pouco sobre a questão de... foi bem difícil, na época, conseguir fazer esse filme, né? A gente levou um tempo, cerca de 4 anos, para conseguir chegar onde a gente queria, que era entregar essas câmeras nas mãos de presos e conseguir fazer com que nós mesmos soubéssemos o que acontecia dentro dessas galerias. Que a gente sabe que aqui no Presídio Central, mais de 80% do presídio é composta dessas galerias de facções criminosas que ninguém entra, ninguém pode entrar, né, enquanto tem presos lá dentro, porque são cerca de 400 a 500 presos em cada galeria, com as portas abertas, né, então eles ficam soltos dentro da galeria e ninguém tem acesso a esse espaço, não quando eles estão lá dentro. Então, só quem poderia saber como funcionam essas galerias ou são visitantes ou os próprios presos, né? Então, a gente começou essa batalha quando decidiu fazer um filme sobre o Presídio Central, que nós já tínhamos feito um curta-metragem baseado no filme, no livro do Renato Falange Gaúcha, que é a história do crime organizado no Rio Grande do Sul. E a partir daí que a gente entrou em contato mais sério com esse assunto. Eu sou jornalista há 25 anos, o Renato também. Eu era fotógrafa no Correio do Povo, num dos veículos, num dos jornais aqui de Porto Alegre, e o Renato sempre foi jornalista na Zero Hora. Então, a gente... Até o microfone está fechado. Tá. Fala. Há 34 para 35 anos, não 25. Ai, desculpa. Sim. E o Renato... e nós participamos, a gente cobriu esse motim de 94 que aconteceu, que a gente traz no filme. Eu como fotógrafa, o Renato como repórter da Zero Hora, né?
Então, nos encontramos, éramos amigos desde essa época, e foi uma coisa, para nós, muito forte, muito potente. O Renato sempre foi jornalista de segurança pública no Estado, principal jornalista de segurança pública. E eu fazia várias coisas, mas nesse caso foi uma coisa emblemática para nós, muito forte. Eu continuei acompanhando, entrevistando, pensei em fazer um livro na época. Claro, depois saí, parei de trabalhar, fui morar no exterior um tempo, voltei. Quando eu volto, encontro o Renato em 2008, o Renato lançando esse livro dele, Falange Gaúcha. E a partir daí a gente começa a desenvolver, então, esse projeto, vi o livro, achei o máximo, né? E desenvolver, então, esse projeto de um documentário sobre o sistema carcerário, sistema penitenciário no Brasil, na verdade, né? Começamos, então, através desse projeto pequeno, curta-metragem, onde o Renato era o protagonista, né? E a partir daí... Só que, para mostrar exatamente essa realidade, não tinha como, porque ninguém conhece essa realidade se não fosse através dos próprios presos. Então, foi aí que a gente começou uma batalha grande para conseguir ter acesso a essas imagens, ou a esse formato, né, que era um dos poucos. Eu cheguei a me dispor a entrar dentro de uma galeria, mas os próprios, não, os agentes não, e os próprios presos também, as lideranças, né, os líderes de cada uma das galerias, acharam que seria arriscado, porque não existe um controle, mas não existe esse controle, né, dentro. Então foi aí que a gente começou a gente conseguiu com a VEC, né, com o juiz da vara de execuções criminais, Sidney Brususka, a liberação para falar com os presos e colocar essas câmeras lá dentro. Conseguimos, durante pela SUSEP, né, pelo órgão do Estado, que nos deu essa autorização, mas tivemos uma não liberação da direção nessa época do Presídio Central. Então, era muito difícil, como vocês dizem, difícil lá, era difícil aqui, sempre foi muito difícil. A gente, na verdade, eu acho que por uma insistência de 2 anos, ficando e conhecendo, passamos, assim, muitas diárias, sem conseguir entrar, ou entrando só na recepção, entrando só em pequenas galerias, ou de trabalhadores, ou de situações que praticamente que não interessava, que não demonstrava o que era a realidade do sistema, né, do presídio. Mas foi numa brecha, então, que o Major Albuquerque, que também é entrevistado, né, no filme, é um sociólogo, que ele ficou 3 meses dirigindo o presídio, e foi nesse momento que a gente conseguiu essa brecha de autorização para falar com os líderes das 5 principais facções do Estado, e que daí começamos essa conversa com eles para conseguir explicar, né? Eu e o Renato participamos de 2 reuniões, e eu das outras 3, então fizemos 5 reuniões com esses líderes, e também imaginando fazer uma entrevista coletiva, tanto que no início e isso foi uma das coisas que a gente acabou não conseguindo, que depois o Renato pode explicar um pouco como que foi a situação, mas aqueles 4 bancos que no início do filme estão ali, num pátio, né, era um momento que a gente ia fazer essa entrevista, né, que depois de 5 reuniões que a gente fez com eles, fazíamos sempre sozinhos, né, numa sala de 5 metros quadrados,
nessas primeiras reuniões, eu e o Renato e os 5 representantes, né, líderes das facções, depois, em algumas, daí eu sozinha. Mas foi assim, foi essa sequência, a gente não conseguiu, então, nesse momento fazer, porque daí quiseram nos colocar laranjas, porque os próprios advogados deles, um ou outro, disse que não seria bom para eles, né, serem colocados, assumir que eram os líderes das facções no Estado. Então, e daí eu disse, não, se for laranja, eu não quero. Mas foi assim, uma sequência, foi bem difícil, mas foi muita persistência e porque senão não seria, como se diz, tão antropológico e tão verdadeiro como a gente pretendia que fosse, né? Renato? Bom, sempre quero te falar assim, é que para fazer o filme, assim, a gente tinha que ter um conhecimento do sistema, né? Do como funciona esse sistema. Eu venho fazendo estudos há 30 e tantos anos sobre o sistema aqui no Rio Grande do Sul. O Falange Gaúcha foi o primeiro livro a abordar esse tema aqui. E até uma questão em cima do que o Michel colocou, né? E mudam governos, e aqui nós tivemos também governos, pelo menos 2 governos estaduais de esquerda, outros de centro-esquerda, porque nós tivemos aqui PT, PDT, muitos de direita, e o que se observa é que os presídios aqui, o presídio central, vamos usar como exemplo, ele foi inaugurado no dia 29 de janeiro de 59, como um presídio modelo na América Latina, tanto que vieram representantes da Argentina, do Uruguai, do Rio de Janeiro, presídio modelo, na verdade ia ser uma penitenciária, não estava concluída, mas ia trocar o governo, saiu o governador Hilton Meneghetti e assumiu o governador Leonel Brizola, que havia sido eleito, então apressaram a inauguração, mas só que o projeto era maravilhoso, com o anexo da principal escola pública aqui do Estado, o anexo do Júlio de Castilho, com o ensino, o que seria hoje o equivalente ao fundamental e ao ensino médio, celas individuais, etc. Mas com o presídio central, e ele veio, o presídio central, para substituir o antigo cadeião, que já era considerado uma masmorra, né? O cadeião que nós tínhamos na volta do gasômetro. Só que aconteceu com o presídio central o que vinha acontecendo com os outros. Se faz todo aquele alarde na inauguração, que vai ser um presídio de segurança, com boas condições para os presos, mas com o tempo, vai passando o tempo e corta-se os investimentos. E os presídios continuam recebendo cada vez mais presos, sem investimentos, e vão se deteriorando. Né? E está aí o presídio central, que vocês viram no filme, viram como é que estão as condições do prédio, as condições de esgoto. Isso, o presídio central agora, que ano passado, fez 60 anos. E os prédios são os mesmos ainda, a exceção de 4 novos pavilhões menores que foram construídos nos fundos, são os mesmos. Na década de 90, nós tivemos, e aí foi quando a Falange Gaúcha e depois as facções que a sucederam começaram a marcar presença dentro do sistema penitenciário aqui no Rio Grande do Sul. Então, na década de 90, tivemos aquele motim que a Tatiana citou e que aparece no filme, com invasão de hotel, fuga, invasão de hotel, algo cinematográfico. Nós tivemos aquilo. No ano seguinte, em 95, tivemos a maior fuga em massa, 40 e poucos presos fugiram. E aí o governo do Estado, na época, o governador Antônio Brito, que havia sido ministro da Previdência, e porta-voz do Tancredo Neves, né, que todo mundo lembra, naquela polêmica lá do anúncio da morte, estava vivo ainda, morto naquela época. Mas o governador Antônio Brito anuncia que vai desativar o presídio central, que serão construídos novas penitenciárias menores para abrigar os presos dali. E, como medida emergencial, ele coloca a Brigada Militar.
né? A Brigada Militar, que é a polícia militar aqui do Rio Grande do Sul. A Brigada Militar a controlar a administração do presídio e também todo o serviço de carceragem, né? Diferentemente dos outros estados, onde os agentes penitenciários ou a polícia penal é que executa essas funções. Seria provisório, 6 meses. Se prorrogou, mais 6 meses. E assim foi indo. E nós já estamos em 25 anos, né, desse provisório de 6 meses. A Brigada Militar, ao longo do tempo, no início, era muito conflituoso a relação entre os presos e a Brigada Militar. Tortura, discussões, agressões, etc. Porque a Brigada não tinha nenhum preparo com preso, ela tinha preparo para prender, colocar lá dentro, ou preparo, ou prender a sua maneira, colocar lá dentro, mas não de conter os presos. Com o tempo, foram sendo tomadas medidas para haver, digamos assim, uma aproximação entre os presos e a brigada, e a administração, a guarda, etc. e tal, ao mesmo tempo em que as facções criminais se fortaleciam. E aí o juiz Sidney Brusca, no filme, fala que quando ele assumiu ali, havia uma série de acordos, né, e ele se deu conta que havia uma série de acordos, e esses acordos, na verdade, nada mais são do que uma gestão compartilhada. Como o número de presos foi aumentando de uma maneira vertiginosa, tanto que hoje não se pode fechar, já há bastante tempo não se pode fechar as celas, então os presos ficam contidos em galeria, e cada galeria chega a ter 400, 500 presos, a Brigada Militar não penetra ali, porque é arriscado. Então, o que acontece? A Brigada Militar estabeleceu um acordo em que cada galeria elege os seus líderes, né? E esses fazem o meio de campo, a intermediação entre a massa carcerária, entre os presos e a própria Brigada Militar. E a justiça, etc., as reivindicações através desses. Mas, num presídio que tem 80% das suas dependências controlado por galerias, obviamente que os líderes dessas galerias serão ou os líderes das facções ou alguém indicado por eles, e é o que acontece. Isso possibilitou o quê? Possibilitou que cada vez mais as facções recebessem mão de obra, certo? Mão de obra, porque mesmo aquele preso que chega lá, que não é faccionado, ele não tem ligação com nenhuma facção, mas se ele não é transexual ou travesti, não tem curso superior, não é ex-policial, não é autor de crime sexual ou não é autor de crime de trânsito ou em curso na Maria da Penha, que esses grupos são separados, se ele não for nenhum desses grupos, ele vai obrigatoriamente ir para uma galeria de facção. E lá dentro da galeria de facção funciona a dinâmica da facção, que é cobrar por tudo, inclusive acesso a médico, etc. e tal, passa pelo líder, e já houve denúncia de cobrança para isso, que o líder só indicava para médico aquele que pagava. Também a Defensoria Pública teve que mudar todo o esquema de atendimento e fazer tudo, porque estavam cobrando para se ter acesso à Defensoria Pública, e como no filme o juiz diz, cobrava para tirar a sombra, para ficar na sombra em dia de visitas, cobrava por tudo, porque o poder das facções dentro da galeria é praticamente ilimitado. Isso aí, então, houve um fortalecimento das facções que começaram a arrecadar mais e ter mais mão de obra, e até porque quem não paga hoje, ou se o familiar não paga as dívidas hoje, vai ter que pagar quando sair e cometer crime, e isso acaba também ajudando a escravizar aquele que passa pelo sistema, porque ele acaba nas mãos das facções para o resto da vida dele, e ainda mais numa sociedade em que as pessoas, e a sociedade, de modo geral, ela rejeita toda e qualquer pessoa que tenha passado pelo sistema, né? Então, acaba a facção escravizando essa pessoa para o resto da vida. Mas por que tudo isso? Isso tudo acontece porque o sistema penitenciário nunca deu voto para ninguém. Investir em sistema nunca deu voto para a política.
A sociedade até tem aquele pensamento errado de que quanto pior para o preso lá dentro, melhor para ela a sociedade. Então, uma das coisas que a Tatiana, dirigindo, né, e também nós fazendo roteiro, juntamente com o Luca Alveri, de uma coisa que a gente quis mostrar isso, que isso é um tiro no pé que a sociedade dá. Porque quanto pior lá, pior aqui, porque está provado, e o noticiário mostra isso, que grande parte da criminalidade aqui da rua parte de comandos de dentro da prisão, certo? O celular disseminado é muito fácil hoje. Na década de 90, ainda quando eu escrevi o Falange, as ordens eram passadas por os correios, que eram alguns familiares, ou até profissionais, advogados e tal, que levavam, transmitiam uma orientação de um líder de um presídio para o outro ou para a rua. Hoje, o celular, o WhatsApp, facilitou tudo isso. Então, o que a sociedade faz, e concordo também com o professor César, que é a questão do encarceramento em massa, e também coloco, eu não sou abolicionista, eu acho que tem que ter prisão, mas prisão quando não há outra solução, né? Quando não há outra solução, e há casos em que não há outra solução. Você não pode deixar um matador contumaz nas ruas. E eu já entrevistei matadores de 56 pessoas, quer dizer, 56 processos. Ele perdeu as contas, mas que havia 56 processos de homicídio contra ele. Então, mas só que o grosso, e isso no filme também a gente mostra, que o grosso das prisões é aquele pequeno traficante, aquele que trafica para sobreviver, aquele que vende a pequena quantidade, e aí ele é preso e logo substituído, porque a grande quantidade continua entrando no país, né? E então o sistema, dessa forma, ele acaba retroalimentando o crime. Quanto mais preso a gente coloca lá, maior número de crimes. Isso aí é só pegar as estatísticas que a gente mostra. Nenhum momento na história eu vi uma relação, estudando, né, claro, e também acompanhando de 35 anos para cá, em nenhum momento eu vi que o aumento de prisões tenha tido efeito na criminalidade aqui fora. Mas por quê? Porque, como se diz, o sistema, hoje, assim, a visão que os sistemas que se tem é esse: não dê motim, não dê fuga, não dê conflitos, não dê notícia no sistema, tanto que até as mortes cessaram no Presídio Central, as mortes violentas. Não dê notícia, não chame a atenção da sociedade, aparentemente está tudo bem. Só que o controle das facções, que é meia dúzia de presos lá, que tem o poder de liderança, faz com que os índices de criminalidade do lado de fora cresçam cada vez mais. Isso que a gente estudou e procurou mostrar com o filme, ouvindo as pessoas que ouvimos e ouvindo, inclusive, presos. E uma das coisas que eu complementar, uma das coisas que a gente percebe, assim, percebeu durante todo esse processo de realização do filme, é que quem está preso mesmo são essas pessoas, como o professor César comentou, são pessoas, são negros, pobres e com baixa escolaridade. Porque aqui é muito emblemático até o que acontece aqui no Presídio Central. Tem uma ala só de pessoas com curso superior. De 5.000 presos, ou de 4.000 e tantos presos, 5 pessoas estão nessa, no máximo 5 pessoas, normalmente estão nessa galeria. E o que significa isso? É uma galeria que é exclusiva para presos com curso superior, ou ex-policiais mas sabe, é um absurdo tu perceber isso. E a quantidade de defensores públicos que tratam, que cuidam ou que atendem presos. Eu estive falando há pouco tempo com uma amiga minha, que é defensora pública no Central. Cada defensor cuida ou atende cerca de 1.000 presos. É um absurdo, assim, são situações que
que não tem cabimento, que não, sabe, que não... Então, que tu vê, e 98% das pessoas dependem, que estão no Central hoje, dependem do atendimento de defensores públicos. Mas é isso. Eu queria também acrescentar uma coisa, né? Acho que o César, a fala foi perfeita, né? Michel também, mas eu queria lembrar, assim, a nossa sociedade, ela foi fundada, né? O coração da nossa sociedade foi fundado com a escravidão, né? E com a desigualdade. Então, a manutenção de várias lógicas que nós vemos aí dentro do Presídio Central é a reprodução, quer dizer, esse punitivismo, ele é carregado da manutenção de uma desigualdade social e que acontece lá dentro mesmo, né? Eu sei que uma das falas, uma outra dimensão que a gente tem que considerar também é a dimensão econômica. Tem uma fala, por exemplo, que não me lembro quem foi que falou, mas que diz o seguinte: quanto mais lotada uma galeria, mais dinheiro vai entrar. Aquele sistema todo, por exemplo, das cantinas, e que os diversos gêneros, tanto alimentícios como produtos de limpeza, né, que deveriam ser fornecidos pelo Estado, eles acabam sendo vendidos naquela cantina e há o pagamento de um aluguel de um espaço dentro de uma unidade prisional que é do Estado, né? Então, a gente tem aí uma circulação de dinheiro também muito grande, né? E a manutenção da desigualdade, que nós vimos ali, né, um processo seletivo que ele é anterior a quem está ali na prisão. Se eu não me engano, foi o Sidney Brususki, né, que chamou a atenção para esse processo também, que os brigadianos, por exemplo, nas ruas, eles vão em cima daqueles pequenos crimes que são os mais aparentes, né? Então, em geral, a maioria dos presos visados para a prisão em flagrante é de jovens negros. Eu fiquei muito impactada também quando eu fui pessoalmente ao Presídio Central, junto com o Rodrigo e com a turma do mestrado e do doutorado, na ocasião que eu estava fazendo pós-doc lá. Fiquei muito impressionada com a quantidade de jovens, né? Homens jovens, e no Madre Pelletier, idem, né? Mulheres muito jovens, e negros, não é? Então, o brigadiano, ele tem ali um alvo certo que está na mira dele enquanto ele está atuando nas ruas, e ele também precisa mostrar serviço. E tem uma outra coisa, para eu terminar, que vem do trabalho também da Marcele Cipriani e do Rodrigo Guiringhelli, né, que é interessante, assim, quando a brigada assumiu o Presídio Central, né, houve aí uma espécie de aquilo que era chamado de diárias, que na verdade era um incentivo salarial, porque muitos brigadianos vinham de outros municípios para ocupar também, para trabalhar no presídio. Eles não ficavam muito tempo, se eu não me engano, a cada 2 anos, né, eram trocados, e dessa forma os policiais, os brigadianos que trabalhavam no Presídio Central, eles tinham salários mais altos, né? E você tinha aí uma espécie de uma situação irregular de desvio de função, que acaba entrando nessas lógicas que são chamadas aí desse equilíbrio precário, né? Com todo o drama, com toda a perversidade, né, que nós vimos. Eu acho que a questão do desencarceramento também, uma vez me perguntaram, existem dispositivos jurídicos, não é, que possam ser utilizados para o desencarceramento? Realmente, a nossa lei de execução penal, ela tem muitos dispositivos ali dentro dela que permitem um desencarceramento até gradual, mas já considerando vários presos que são provisórios, e principalmente os casos, né, das mulheres que são mães de crianças até 12 anos, ou que são grávidas, que poderiam cumprir pena ou aguardar o julgamento em prisão domiciliar. Nós temos várias penas alternativas, não é? Que supririam
inclusive toda essa demanda pelo desencarceramento. Então, acho que esse filme também precisa, né, leva a gente a pensar sobre isso, sobre falar de desencarceramento, de colocar em prática, né, de executar as leis da LEP, e, enfim, é isso. Não sei se Michel também quer falar mais alguma coisa, e César? Eu quero sim. Eu acho que o César colocou a questão no seu devido lugar, mas colocou a questão no seu devido lugar do ponto de vista, digamos, mais estrutural, né? Mais de uma visada mais completa, mais estrutural. Mas acontece que isso também nos coloca um paradoxo. Num país onde a polícia mata, né, com a frequência com que ela mata no Brasil, mais do que em qualquer outro país do mundo, eu desejo a prisão. Eu não sei se vocês compreendem o que eu estou dizendo. Quer dizer, a situação é tal, né, que eu prefiro que os criminosos sejam incriminados, segundo os procedimentos legais, julgados, condenados e cumpram a sua pena na prisão. Porque o que nós estamos assistindo no Brasil, inclusive com o surgimento das milícias, é uma lógica de que o criminoso não tem jeito, tem que eliminá-lo. Então, é uma política de extermínio. Nesse sentido, a prisão, que é tudo aquilo que César falou, e é mesmo, ela acaba, paradoxalmente, aparecendo como uma solução mais civilizada. Né? Então, vejam a que ponto nós chegamos. Né? Eu diria que a prisão central que o filme mostrou é uma posição intermediária entre o exterminismo, né, e a prisão moderna, né, que pode, evidentemente, ser gerida de forma a que a pessoa apenas, né, apenas e exclusivamente fique incapacitada durante um certo tempo de cometer mais crimes. E ponto. Mas cumpra o seu período prisional de acordo com a lei, isto é, com todas as garantias, porque a pessoa está sob tutela do Estado, o Estado é obrigado a proteger essa pessoa e a oferecer para ela as condições básicas de dignidade humana. Né? É isso. Se isso não é possível, né, se o Estado não é capaz de fazer isso, né, porque também ele não é capaz de fazer muitas outras coisas, né, então a solução que geralmente se coloca, que aparece, né, é ou esse tipo de prisão, uma prisão, né, da miserabilidade, e a prisão que, na verdade, reproduz o crime. Né? O César lembrou o professor Edmundo Campos Coelho, né, saudoso professor, já falecido, que num trabalho ainda dos anos 70, final dos anos 70, né, falava da oficina do diabo, né, a prisão como oficina do diabo. Né? E veja que naquela época ainda não existiam as facções que começaram, né, esse modelo todo que o filme apresenta começou no Rio de Janeiro, no final dos anos 70, né, nos anos 80. Então, nós temos aí um paradoxo. Eu também acho, né, eu concordo inteiramente com o César, de que a maior parte dos crimes que têm conduzido à prisão são crimes que podem ser tratados sem prisão. Né? Você pode ter tratamento alternativo, como a Kátia também frisou. Né? Acontece que nós vivemos numa sociedade muito conservadora. É preciso também que se tenha clareza quanto a isso. Isso ficou muito claro nas últimas eleições à presidência da República. Né? Porque você pode chegar e dizer que não sabia. Sabia. Nós temos uma sociedade, um segmento da sociedade, um segmento importante da sociedade, autoritário e conservador. Tanto é que é uma sociedade onde o Estado é secular, por definição constitucional, né? Mas não passa o aborto,
não é? Um conjunto de políticas de descriminalização de droga não passa, porque a reação moral é muito forte. Né? Então, quem é que enche as prisões no Brasil? Quem é que enche as prisões no Brasil? Certamente não são os diretores de prisões. Tá? Quem enche as prisões no Brasil é o judiciário brasileiro. Em primeiro lugar, é o judiciário brasileiro, que condena a torto e a direito. Né? Condena o tempo todo. É uma visão absolutamente punitivista na parte dos juízes. Muitos juízes conservadores, né, que, inclusive, agravam os indícios. O sujeito estava com a trouxinha de maconha e vira traficante. E, por outro lado, né, uma polícia orientada por uma política criminal absurdamente voltada exclusivamente para os mercados ilegais, como se os mercados ilegais fossem o grande problema, né, de criminalidade e de violência na cidade moderna, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Porto Alegre, em Belo Horizonte, em Recife, Belém, etc. Não é. Os mercados ilegais não são o principal problema. O problema, né, os crimes mais sérios podem até estar ligados aos mercados ilegais, mas estão ligados aos mercados ilegais exatamente pela forma através da qual eles são objeto preferencial de repressão. Você tem varejo de drogas no mundo inteiro e não produz os efeitos de violência que eles produzem no Brasil. Aí o pessoal fala, mas a Colômbia... A violência na Colômbia não é no varejo. São cartéis, é no atacado. No México também. Então é preciso que essa questão seja enfrentada, né? E eu sei que é difícil, eu sei que é complicado, mas não há outro modo de você diminuir o encarceramento em massa a não ser modificando a visada atual do judiciário. Uma visada muito conservadora, muito punitivista. Né? Você tem, por exemplo, um livro de um juiz brasileiro que foi meu professor, felizmente, eu tive a honra de ter sido seu aluno, publicado ainda nos anos 70. O livro é um livro muito conhecido, muito procurado, chamado Tratamento sem Prisão. Agora, infelizmente, não foi essa a concepção, não foi essa a mentalidade que dominou e domina ainda grande parte do judiciário brasileiro. Infelizmente. Posso César? acrescentar uma questão? Eu concordo inteiramente contigo, Michel, nesse mal-estar, né, que você resumiu nesse paradoxo. Né? Eu estou no mesmo time que você, também acho que ser preso, evidentemente, é melhor que ser morto. Eu acho que a experiência da prisão pode ser tão intensa para alguns presos que eu não sei se eles acham a mesma coisa, muitas vezes, sabe? Acho que, do ponto de vista dos presos, isso pode se modificar. Mas eu, particularmente, estou no mesmo time que você, acho que ser preso ainda é melhor do que ser morto, mesmo nessas condições. Mas o problema é que não é só a polícia que mata, a prisão também mata. Né? E o documentário traz uma dimensão importante disso, quando fala dos suicídios e da simulação dos suicídios também. Com certeza, eu acho que não existe pesquisa comparando isso, mas a polícia mata mais do que a prisão. Mas a prisão também tem sido um palco de extermínio. Mata por doença, mata por suicídio, mata por uma série de outras razões. Né? O Fábio Malar está fazendo, inclusive, uma pesquisa sobre isso, né? Tentando lá estudar os óbitos que ocorrem na prisão, e ele está tendo até dificuldade de encontrar esse material, porque é complicado mesmo, né? Mas a prisão também mata. Então é uma coisa, assim, é um extermínio estrutural, né? É um extermínio estrutural que vai perpassando diferentes dimensões aí. Mas era só esse ponto mesmo que eu queria levantar, que a polícia mata, mas a prisão também tem feito sem bala, ou às vezes com bala também, mas como no caso do Carandiru, né? Mas muitas vezes sem Agora, bala. a prisão vai degradando também, né? O que eu vejo é assim, ela mata
torturando, né, aos poucos, é como se fosse dissecando a carne daquelas pessoas presas ali cotidianamente. No filme, inclusive, uma das pessoas presas, que é entrevistada, fala dessa necessidade do uso de drogas, e aí não só das drogas ilícitas, mas também de medicamentos, né, eu acrescentaria isso, como forma de controle dos ânimos das pessoas que estão presas, não é? Porque senão ninguém aguenta. Então, se não é a própria maconha, que deixa as pessoas um pouco mais, não é, calmas, vamos dizer assim, o Rivotril, com outros nomes, não é? Essas pessoas não se seguram, né? Elas vão morrendo aos poucos e enlouquecendo também, né? Eu acho que o estado, né, da saúde mental das pessoas presas é algo assim de muito grave também. Fora a situação das pessoas que saem, quando saem das prisões, elas acabam sempre retornando. Tanto que o índice de reincidência no Brasil é de 70%. Eu acho que não é maior, provavelmente não é maior, porque parte dessas pessoas morrem, né, quando saem da cadeia. Mas é impossível. Acho que vocês assistiram o episódio de egressos, mas a gente conviveu com muitos egressos, e realmente é impossível. As pessoas não conseguem trabalho depois que saem da cadeia. Nem os familiares, né? As mães ou as esposas, quando os seus empregadores descobrem, as demitem. Então, até elas acabam ficando sem condições de visitar uma visita a um ente, a um filho, por exemplo. Uma das mulheres, né, num dos episódios do Retratos do Cárcere, ela gastava R$400 para fazer uma visita a 2 filhos, numa única visita, né? Entre ir num dia e voltar no outro, porque visita o filho num dia e o outro filho no outro dia, eram R$400, não é? Queria falar justamente em cima da última fala do professor Bissi e também do professor César, da questão em relação à morte. Eu concordo assim plenamente com os dois, assim, que a morte colocada por Michel Missi é justamente aquela que popularmente é chamada de bandido bom é bandido morto. Então, a polícia militar, principalmente no Rio de Janeiro, e a gente vê também em outros estados, ela não chega nem a prender, ela mata antes, né? E a morte, eu acho que eu acrescento ao que disse o professor César Teixeira, da questão da morte, que ela ocorre por diversas razões dentro do sistema, mas também, quando ela não ocorre dentro do sistema, ela muitas vezes acaba ocorrendo na rua, porque aquele que passa pelo sistema sofre a morte social. Antes ele já tinha toda uma problemática social, porque normalmente o preso é alguém de periferia, alguém negro, ou mesmo que não seja negro, alguém pardo, ou de periferia, pobre. Então ele já tem uma série de estigmas. Ele passando pelo sistema, o sistema acaba por decretar a morte social dele. Ele já não tem mais oportunidade em lugar nenhum, não consegue mais nada, mesmo que ele queira ter uma vida longe do crime. E ele acaba com isso voltando para o crime e, fatalmente, ali na frente, se ele não ficar no entra e sai da prisão, ele vai ser morto, de alguma maneira, ou pela polícia, ou por grupos rivais. Então, ou seja, é uma situação difícil, né? Uma equação difícil, porque nós temos a morte por aquilo que a sociedade, que parte da sociedade defende, né? Essas teorias de que bandido bom é bandido morto, e é também a morte social para quem passa pelo cárcere. Eu acho que para evitar, de qualquer maneira, colocar as questões entre dois limites.
Quer dizer, ou você acaba com a prisão, né, totalmente, o que é inviável no curto prazo e no médio prazo, né? Embora eu queira isso, mas eu sei realisticamente que isso não vai acontecer. E, por outro lado, entendeu, é achar que a prisão é isso, que é a prisão central de Porto Alegre, é a prisão. Não é. Isso não é a prisão. E não pode continuar sendo. Então, eu acho que tem que ter políticas para modificar isso, porque senão nós vamos ficar entre dois extremos, né? Ou acaba com a prisão, ou então fica isso aí que está aí, né? Isso que está aí, eu acabei de dizer, é uma posição intermediária dentro da política do exterminismo. Quer dizer, é isso mesmo, mata fora e mata dentro, né? Ora, nós temos que ter prisões para os crimes graves, para os crimes sérios, né? E temos que ter políticas para os egressos, isso existe em vários países do mundo, ninguém vai inventar a roda, né? Agora, política inclusive de emprego para os egressos. No filme, vários se manifestam dizendo que querem sair, querem, né, buscar outro meio de vida e tal, não querem mais trabalhar no crime e tal, e não tem saída, não encontram saída mesmo. Agora, Tatiana, tem um detalhe que é o seguinte: essa reincidência de 70%, 68%, gostei muito, aliás, eu queria dizer isso antes que eu esqueça, do Major Albuquerque. As intervenções dele no filme são preciosíssimas, são ótimas, tá? E agora, então, fiquei sabendo que, de certo modo, ele também foi importante, né, para que o filme pudesse ser realizado. Então, vai aqui a minha saudação ao Major Albuquerque. E o que eu queria dizer, Tatiana, é que a questão da reincidência ela não é só por tudo isso que você falou, é verdade, mas ela não é só por isso. É porque a polícia prende sempre os mesmos. Você tem sempre o chamado suspeito preferencial, entendeu? Então, ela já está de olho naqueles caras, entendeu? Então, a tendência, né, de que eles voltem a ser presos é maior do que a de um outro novato primário que estava cometendo o mesmo crime, seja de tráfico, seja de roubo, seja de qualquer outra coisa. Ele é mais visado. Então, isso faz com que a reincidência também seja explicada pelo roteiro típico, né, da polícia, como dizia o nosso professor Edmundo Campos. Agora, é claro que também pela falta de alternativas, tudo isso faz com que a pessoa... Antigamente, era muito comum, o criminoso que não era muito grave, né, no máximo tinha uma quadrilhazinha na Mangueira e tal, que quando saía da cadeia ia para o jogo do bicho, que era para as franjas, ia para as franjas, né, do mundo do crime. O jogo do bicho absorvia bem esse pessoal e não tinha violência, não tinha nada. Então, era uma forma, digamos, de dar emprego, né, para o pessoal que saía do sistema penitenciário. Hoje isso está mais complicado. Bom, eu acho que a gente agora vai ficando por aqui, né? Extrapolamos o tempo, o debate foi realmente muito bom. Acho que as pessoas foram fazendo alguns comentários aqui ao longo da nossa conversa, né? Corroborando ou apresentando questões que acabaram sendo discutidas. E eu não vi nenhuma pergunta específica, né? E aí eu queria deixar também, de novo, um agradecimento à Tatiana e ao Renato por essa parceria aqui com a UFRJ, com o NECVU, que é do IFIX, e lá o GP100, que é da Escola de Serviço Social. Também, de novo, né, ressaltar que estamos celebrando os 20 anos do NECVU, e todo um esforço de divulgar o trabalho e informações baseadas em pesquisas criteriosas, rigorosas, sobre violência urbana, né, e conflitos, administração de conflitos, e acho que essa atividade veio muito a calhar agora, né, nesse momento. Quero parabenizar de novo o trabalho de vocês, porque é necessário, né,
e mostrou, apesar quando a gente fala de sistema prisional brasileiro, a gente não pode falar no singular, porque cada unidade prisional, inclusive, dentro de um mesmo estado, é diferente, né? No Rio Grande do Sul, eu conheci várias unidades e cada uma tem uma lógica própria. No Rio de Janeiro é outra história, né? Se vai ao Maranhão, se vai ao Ceará, em cada estado não existem protocolos uniformes, não é? Não existe uma gestão uniforme. No caso do Rio de Janeiro, por exemplo, você nem tem cantinas, não pode mais ter cantinas, são quentinhas. E, enfim, aí é isso. Então, queria realmente agradecer a vocês. Gostaria de agradecer a quem está nos acompanhando esse tempo todo. Tem muitos colegas aqui também, alunos, não vou dizer nome por nome, porque não daria tempo de falar todos, né? Obrigada demais, Michel e César, por terem topado participar também. Bom, e eu queria só também agradecer muito pelo debate, foi muito interessante e importante a gente comentar sobre esse trabalho todo que a gente fez e oferecer também para vocês esses 2 outros episódios nos quais o professor Michel Missi é um dos condutores, né, praticamente, que são 2 episódios que a gente trata da história do crime organizado. Tanto o professor Michel Missi, quanto a falecida professora Alba Zaluar, que também participou de um dos episódios, e outra pessoa que estava participando aqui, o Rodrigo Guiringuelli, né, que é também aqui do Rio Grande do Sul, e que conta um pouco sobre como se formou o crime organizado e a história das facções no Brasil. A professora Camila Nunes Dias, também, da Universidade Federal do ABC, também tem participação importante em um desses episódios. E eu queria lembrar que nós vamos ter mais uma mesa de debate também na próxima quarta-feira, às 20h30, aqui nesse mesmo canal. Vamos debater os 4 episódios do Retratos do Cárcere que assistimos ao longo dessa semana. Então, eu também vou estar presente, a professora Joana Vargas, professora Cristiane Russomano Freire, a estudante de serviço social, a Camila Felizardo, que também é egressa do Sistema Prisional de São Paulo. Então, nós aguardamos todos vocês aí também para participar e acompanhar a gente na próxima quarta-feira, dia 14, às 20h30. Obrigada. Tchau, gente.